Então, boa tarde a todos. Meu nome é Luciana, eu sou endocrinologista, sou mestranda do Dr. Clayton aí no Ambulatório de Endocrinologia do Exercício do SET da Unifesp. E então eu vou dar uma aula hoje sobre esteroides anabolizantes, de como a gente aborda esses casos desses pacientes, né? Que a gente realmente recebe esses pacientes no consultório e às vezes eles contam pra gente como eles fazem, que eles fazem uso, às vezes eles não contam e a gente descobre através do exame físico, às vezes ele vem para um check-up só, ou já pode apresentar algumas complicações e a gente tem que saber, né, como que a gente vai como a gente vai abordar esses casos, né? Então, a reação natural do médico é sempre avisar sobre os riscos, né? A gente sabe que existem inúmeros riscos, isso é de conhecimento geral dos médicos, né? Sobre riscos musculoesqueléticos, cardiovasculares, riscos no sistema reprodutivo, neuropsiquiátrico, abdominal. A gente tem muitos efeitos colaterais, a gente geralmente recebe esse paciente e começa, né? Então, existem inúmeros riscos, você está correndo risco disso, disso, daquilo. E a gente, nesse contexto inicial do reflexo, né, do primeiro atendimento, é comum os médicos tentarem propor a retirada imediata, né? Só que a gente esquece que existem vários efeitos de retirada, né? Existe uma síndrome de retirada dessas substâncias, né? Dessas substâncias químicas, que fazem com que o paciente, além de não conseguir, né? Ele desistir e não retornar mais ao médico, né? Então, existem fatores fisiológicos e ambientais, como o convívio desses pacientes com outros usuários de esteroides anabolizantes, que desafiam mesmo o paciente a tentar, né, fazer a interrupção sozinho. Então, nos primeiros 2, 3 dias, ele tem ativação do sistema simpático, com dor de cabeça, tremores, palpitações e náuseas, e ao longo das próximas semanas, ele vai desenvolvendo fatores relacionados ao hipogonadismo, que são baixa libido, disfunção erétil, fadiga, mialgia e sintomas neuropsiquiátricos também, né, como piora da dismorfismo corpóreo, medo intenso, depressão, insônia. Então, é difícil realmente ele fazer a retirada imediata. E aí, o paciente, diante dessa conduta que o médico geralmente toma, a reação natural dele é não buscar atendimento, né? Então, até mesmo porque esses pacientes, eles consideram o uso dos esteroides anabolizantes e o seu estilo de vida regrado em exercício físico e alimentação, um estilo de vida saudável. E eles são muito céticos quanto ao conhecimento dos médicos sobre os esteroides anabolizantes. Teve essa avaliação, né, que mostrou que os usuários de esteroides anabolizantes, eles acreditam tanto na palavra do médico, com o mesmo peso que eles acreditam no médico, no amigo da academia, no personal trainer, nos sites underground. Então, realmente a credibilidade que a gente tem nesse assunto é muito pequena, o valor da nossa palavra é muito pequeno e o paciente tende a não buscar mais atendimento quando a gente não acolhe muito bem esses pacientes. Então, será que a gente está sendo eficaz, né? Lembrando, né, que eficácia é quando a gente tem uma ação que realmente gera um resultado no mundo real, né? Será que a gente está sendo mesmo eficaz, né? Então, desde a década de 30, lá com a criação da testosterona, a gente teve uma evolução muito grande da ciência, né? Várias publicações com relação ao assunto são anexadas, né? E a gente tem também muito artigo que envolve efeitos colaterais, né? Efeitos adversos. Esses estudos não são estudos duplo cego, randomizados, né, que podem gerar nível A de evidência, porque a gente não vai pegar uma população e vai expor ele a, de fato, o uso de esteroides anabolizantes para ver o que acontece, né, isso é antiético, porque a gente sabe que faz mal, assim como a gente não faz com um cigarro, mas os estudos já consistentemente, os estudos observacionais têm achados muito similares entre si, então a gente começa a gerar evidência a partir desses achados. E a gente está sendo muito eficiente, ou seja, a gente, no mundo imaginário, né, no mundo científico, né, no mundo que não gera exatamente resultado no mundo real, a gente está sendo eficiente, a gente consegue ter bastante dados sobre os efeitos colaterais
que a gente tem com relação ao uso dessas substâncias. E são efeitos colaterais inúmeros, como cardiovasculares, a gente tem hipertensão arterial, hipertrofia do ventrículo esquerdo, a gente tem, deixa eu até colocar meu computador aqui para ver se fica melhor. Então, a gente tem, né, alterações de glicemia, aumento de adiposidade visceral, aumento característico do LDL com diminuição do HDL, uma polissemia com arritmias, hipercoagulabilidade. Então, são pacientes que fazem embolia pulmonar, trombose venosa profunda, tromboembolismo arterial, trombose no seio sagital, trombose de veia porta. Tem também bastante aterosclerose prematura nesses pacientes que são muitas vezes expostos, né, a essa alteração lipídica já numa idade muito jovem e evolução para a morte súbita. Então, um artigo bem fresquinho desse ano, aqui de fevereiro de 2025, mostrou essas alterações para a gente, né? O aumento de 9 vezes da chance de cardiomiopatias, né? Principalmente cardiomiopatia hipertrófica, aumento de mais de 3 vezes de falência, de insuficiência cardíaca, de infarto agudo do miocárdio e de 3 vezes de procedimentos percutâneos invasivos, né, como cateterismo, por exemplo, e não invasivos também, além de 3 vezes de tromboembolismo e arritmias, né? Então, as alterações cardíacas são inúmeras e a gente também tem dados com relação à mortalidade, né? A gente tem uma mortalidade maior nos pacientes usuários de esteroides anabolizantes. E a gente consegue também ver que há o aumento da placa aterosclerótica desses pacientes de maneira significativa em relação aos grupos controles. Então, o risco cardiovascular é inequívoco, né? Apesar dos estudos, como eu disse, não serem estudos que a gente está fazendo controlado, né? São estudos que a gente tem dados muito consistentes com relação a esses efeitos adversos. Os efeitos hepáticos também são bem estudados, a gente tem aumento de hepatocarcinoma e hemorragia de adenoma espontâneo, aumento de enzimas hepáticas é muito comum, esteatose, colestase, insuficiência hepática. Então, as alterações hepáticas são frequentes. Psiquiátricas também, a gente tem aumento do risco de prisão em usuários de esteroides anabolizantes. Eles são muito mais propensos a cometer crimes, 9 vezes mais do que do grupo controle, e pacientes usuários de esteroides anabolizantes, num segmento contínuo, quase 20% deles já tinham sido presos por crimes violentos, né? Isso não é atribuível a fatores socioeconômicos, isso é tirando fatores socioeconômicos, e muito disso é violência doméstica. E também a dependência, né, dessas questões, alterações psiquiátricas, a dependência desses usuários de esteroides anabolizantes, como a dependência química, pode chegar até 57,1% dos usuários, de acordo com avaliações posteriores. Alterações gonadais são muito características, a gente sabe, né, que das alterações gonadais quase 42% dos hipogonadismos que a gente diagnostica ao longo da vida em pacientes podem ser por uso prévio de esteroides anabolizantes. Então, é um diagnóstico que a gente tem que pensar quando a gente está diante de um paciente hipogonádico, pensar no uso prévio dessas substâncias. E lembrando que o hipogonadismo também não é diagnóstico só através da testosterona baixa, né, mas com azospermia, oligospermia, com sintomas, a gente pode questionar a existência do hipogonadismo, e a gente vê que esses pacientes realmente têm uma alteração importante da fertilidade com alteração do espermograma, sendo que quando eles param o uso, eles demoram ali uns 14 meses para, por exemplo, ter a contagem de espermatozoides normalizada. Então, realmente é um diagnóstico que a gente vê com frequência de hipogonadismo. E com relação ao hipogonadismo, né, faz sintomas depressivos, então a gente vê que pacientes, por exemplo, que fazem uso formal de esteroides anabolizantes têm mais sintomas depressivos, disfunção erétil e decréscimo da libido com relação ao grupo controle e pacientes que usaram esporadicamente.
Alterações musculoesqueléticas, né? A gente que trabalha ali com a medicina do esporte, talvez vocês vejam bastante isso nos ambulatórios de ortopedia, por exemplo, né? Porque o esteroide anabolizante, ele vai promover um crescimento muscular muito rápido, baseado no aumento de fibras musculares do tipo 2 e às custas das fibras musculares do tipo 1. Então, ele também vai fazer uma retenção maior de líquido e a gente não vai ter uma ação sobre o tendão. Então, há um aumento do músculo desproporcional ao tendão e os pacientes têm chances de 3 a 4 vezes mais possibilidade de fazer ruptura de tendão. E além disso, né, outros efeitos renais, como glomerulosclerose focal segmentar, a gente tem alterações na pele, nas mulheres, né, hirsutismo e acne em ambos os sexos, alteração da voz nas mulheres. Tem alterações diversas, né? Então, isso aqui está bem estabelecido com os estudos que não são os melhores estudos, mas são os estudos que a gente tem e eles são muito condizentes entre si. Então, será que realmente estamos sendo eficazes, né? O que a gente sabe, estamos sendo eficientes na pesquisa, mas e eficazes? A gente está levando isso para o mundo real, né? Parece que não, porque a gente realmente tem visto um uso crescente, né? Então, esse uso crescente, mesmo com todas as evidências de efeitos colaterais, a gente sabe que os pacientes continuam a usar e eles realmente continuam a usar, mesmo tendo quase 100% deles tiveram algum efeito colateral, então eles continuam usando. E 88,8% dos ex-usuários também têm efeitos colaterais. Então, é realmente uma quantidade muito grande de efeitos colaterais na população usuária e ex-usuária. E são populações muito jovens, né? A gente consegue ver que a idade desse grupo de usuários de esteroides anabolizantes realmente chama atenção, hein? Menores de 19 anos, ó, mais de 24, 25% dos pacientes iniciaram o uso durante a adolescência, né? Então, eles são expostos muito jovens a todos aqueles efeitos colaterais e a gente não está conseguindo trazer uma redução disso de uma maneira expressiva, a gente vê muito o aumento, né? E será que é um aumento baseado só no fisiculturismo, né? Será que a gente pode culpar o Arnold Schwarzenegger lá em 70, 80, 1970, 1980, depois do Mr. Olympia, será que a culpa foi dele, né? Na verdade, começou um pouco antes, a gente tem aqui da descoberta da testosterona até o Arnold, né, a gente começou aqui mais ou menos lá na década de 50, os atletas começaram a abusar mais dos esteroides anabolizantes, então o uso vem crescendo em atletas e também crescendo em não atletas, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. A gente vê que o número é realmente bem crescente, né, a gente nos últimos anos, a venda de testosterona tem aumentado muito nos países, mesmo que não haja um crescente em diagnósticos reais que façam com que a gente prescreva a testosterona, né? Então, dentro do contexto do uso da testosterona, a gente tem os diagnósticos reais que eles são necessários, é necessário prescrever testosterona para fazer o tratamento dessas condições. Então, o que a gente tem visto na verdade, os dois outros tipos de uso, que eu vou falar agora para vocês. Então, a gente tem o uso real, como eu estava falando, né? Então, em situações como hipogonadismo ou desejo sexual hipoativo nas mulheres, mas a gente também tem o aumento do mau uso e do abuso. O abuso é pelos atletas, ou pelos bodybuilders, ou recreacional, ou para atletas, ou só pela estética mesmo, os pacientes usam por abuso. E também o mau uso, isso a gente tem visto crescer muito, muito nas redes sociais, inclusive por prescrições médicas, né? Então, por mal informação mesmo, é gente mal formada, acreditando em informações ruins de cursinhos por aí, e estabelecendo diagnósticos que são inexistentes, né? Como tratar com testosterona obesidade, diabetes, infertilidade, né? Disfunção erétil, ou tratar a testosterona por diagnósticos não existentes, como baixa testosterona na mulher, andropausa. Então, a gente tem esses mau usos crescendo exponencialmente. E aí a gente viu esse uso crescente com o Vigicon, né? Que foi, alguns dos R1s aí não conhecem, né? A gente tá fazendo isso aqui, faz parte do meu mestrado, né?
é um cadastro nacional de vigilância e comunicação para efeitos adversos do mau uso de hormônios. Então, é uma plataforma online que os médicos entram, cadastram o caso que atenderam de maneira anônima e colocam lá o efeito adverso que o paciente possivelmente teve com relação ao uso do esteroide anabolizante. Isso funciona como uma farmacovigilância, né? Então, a gente não está tentando estabelecer exatamente causa e efeito. O que a gente está fazendo já que deveria ter sido liberado o uso dessas substâncias pelos estudos de fase 1, fase 2, fase 3, até os remédios chegarem, né, à comercialização, e aí depois ser realizada a farmacovigilância para ver se eles têm alguns efeitos na população em uso. Como a gente não tem essas fases iniciais, a gente tem só a farmacovigilância. Então, a gente tem que fazer isso como médico, né, notificar a presença de efeitos colaterais nesses pacientes usando hormônios de maneira incorreta. E na avaliação inicial que a gente fez, a gente percebeu que muitos desses casos eram prescritos por médicos. Então, é isso que eu quero dizer para vocês com relação ao crescente mau uso da substância, né? Então, isso preocupa bastante, porque a gente está diante de um problema de saúde pública. E as motivações para uso não são só de fisiculturistas, então as pessoas usam por questões estéticas, por fadiga, por sintomas de menopausa, e que eles referem, né, os pacientes falam, porque eu estava com sintoma de andropausa. Então, fisiculturista teve, esportista, com certeza, e outras situações, como endometriose, obesidade, libido, tratamento de sangramento uterino normal, as pessoas tinham pacientes com uso de implantes, então a gente tem realmente um uso muito diversificado, né? E as substâncias são inúmeras. Né? A gente tem vários tipos de substâncias, é interessante a gente entender um pouco que existem as injetáveis, as orais, os pellets, né, que são os implantes, e o número de substâncias varia de acordo com a modulagem da base da fórmula da testosterona. Então, isso vai sendo modificado e muitas dessas modificações são para aumentar o efeito anabólico e reduzir o efeito androgênico. São medicações, às vezes, que não são liberadas em humanos, que são de uso veterinário. Então, é realmente um grande número de substâncias que existem e que eles usam, né? Então, geralmente não se usa só um deposteron ali, só uma testosterona, geralmente é uma combinação de polifarmácia com o uso de inúmeras medicações androgênicas e anabólicas e também GH, insulina, tadalafila, várias substâncias ao mesmo tempo. E as doses que eles utilizam são muito elevadas, né? Então, a gente tem um uso muito maior do que é o uso que a gente faz para tratamento de doenças como o hipogonadismo. Então, se a gente usa lá uma quantidade para hipogonadismo, isso chega a ser 10, 20 vezes maior nos usuários de esteroides anabolizantes. Tem aqui uma dose por semana, mais de 2.000 em 12%, isso é realmente muito comum. E eu vou mostrar para vocês dois casos clínicos para evidenciar isso para vocês, tá? Então, de fato, como a gente vai abordar? Vou mostrar o caso clínico número 1 e o número 2. A gente vai entender como guiar melhor essa consulta. E aí, no final, a gente vai avaliar se o que foi feito foi adequado ou não foi adequado e se a gente pode fazer diferente. Então, o caso clínico número 1, um homem de 39 anos, que ele se apresenta na clínica para avaliação de exames laboratoriais. Ele chega para um check-up. E aí, na avaliação do exame físico, você vê que ele tem uma tendência à hipertensão, 142/90, e um IMC elevado, de 31 de IMC. E aí você vê que é um IMC elevado às custas de um excesso de musculatura, e ele tem uma acne leve. Então, gera-se um questionamento, e aí, após a avaliação do exame físico, o paciente revela hesitantemente que usa esteroides anabolizantes para melhorar seu físico e descreve como que ele faz uso. Ele conta que compra a substância na internet, segue os ciclos orientados por um amigo da academia e tem preocupações em relação ao uso
e quer ter certeza de que sua função hepática e hemograma estão ok. Então, ele está ali para um check-up, sabe que pode fazer um pouco mal, mas ele está ali para check-up, não para exatamente parar o uso. E ele mostra para você qual é o ciclo que ele faz, e a gente percebe que realmente é uma dose muito alta semanal, e é uma polifarmácia, e isso é muito comum nos usuários, e ele já tem uma maneira ali na terapia pós-ciclo dele, o que ele faz, né, nos intervalos ali do uso das substâncias androgênicas e anabolizantes. E aí você, como reflexo normal do profissional de saúde, fala para ele dos inúmeros riscos. O uso de esteroides anabolizantes é perigoso para a sua saúde e por isso aconselho que pare de utilizar. O paciente responde que não estou pensando em parar porque não quero perder força e musculatura. E aí você insiste com ele, é importante para a sua saúde que você pare de usar. Por que você não para por algumas semanas antes de verificarmos os seus laboratoriais? E aí, porque você fica com um pouco de receio de pedir exames e está condizente com aquela situação, você dá alta para o cara, fala para ele parar, e aí quando ele voltar, a gente faz os exames. Só que aí o paciente fica frustrado com a falta de compreensão e da assistência do médico, e ele recorre a conselhos de outros homens que usam esteroides anabolizantes e que convivem com ele diariamente na academia. E, apesar das múltiplas tentativas de desmamar o uso, ele continua a autogerenciar o seu cuidado e confiar em outros usuários de esteroides anabolizantes. Então, esse é o caso número 1. O caso número 2 também é um homem de 39 anos, que é educador físico. Ele usou esteroides anabolizantes dos 18 até os 38 anos e durante esse período ele chegou a atingir nível máximo de testosterona de 3.500 nanogramas por decilitro. Ele também mostra para você qual era o ciclo que ele fazia durante o uso lá anterior ao atual. Agora ele não está fazendo mais uso. E aí ele conta que aos 38 anos ele sofreu um infarto e suspendeu o uso dos esteroides. E atualmente ele apresenta níveis normais de testosterona e eixo desbloqueado. E aí, né, como é que a gente vai abordar? Então, gente, a gente tem que pensar no uso de esteroides anabolizantes como outras doenças que a gente trata com mais prática, né? Então, vamos pensar na obesidade. Então, o paciente chega lá com um excesso de peso e você faz um diagnóstico. Ele pode contar para você que está com obesidade, ou ele não conta nada, às vezes ele não sabe que tem obesidade, e você no exame físico, na avaliação de composição corporal, percebe que o paciente está acima do peso. E aí você vai explicar o diagnóstico para o paciente. E aí você vai explicar numa linguagem que vai fazer o paciente entender, mas o paciente também, quando você está se comunicando, ele vai entender que você entende do assunto e que você está apto para tratá-lo adequadamente. E aí você vai tentar entender o paciente e entender o porquê que ele chegou até ali, né? O porquê que ele ganhou peso, o que aconteceu, se houve alguma lesão no esporte, que ele daí ganhou peso, se ele ganhou peso consecutivamente ao longo da vida, se ele usou alguma medicação que fez ele ganhar peso, o que fez ele ganhar peso, o motivo dele ganhar peso, por que ele perpetuou o ganho de peso, né? Por que ele não procurou ajuda, entender em que fase que ele está com relação a esse tratamento. Se você que está contando para ele para a obesidade, será que ele está pronto para já entrar de cara na primeira consulta, num tratamento medicamentoso, ou será que o paciente está, na verdade, precisando primeiro entender e digerir isso, e você identificar alguma coisa no exame dele que a obesidade está provocando. Então, a gente tem que entender em que nível que o paciente está. E a gente vai motivar o paciente de acordo com algum dado da história ou de acordo com um dado laboratorial, e a gente vai, de fato, planejar um tratamento a mais longo prazo para conseguir tratar essa obesidade. E com os esteroides anabolizantes, isso é semelhante. Então, a gente vai, né, ter um paciente diante da gente que a gente vai ter uma suspeita clínica. Ou ele vai contar para você que usa, ou que usou e não usa mais, ou você vai identificar que é um paciente de check-up, que ele traz exame laboratorial alterado, ou que você vê no exame físico, então você vai identificar e você vai acolher sem julgamento. Eu percebi aqui que tem alguns indícios, você já fez uso ou faz uso de esteroides anabolizantes, né? Tenta conversar com o paciente como se estivesse pensando em outras substâncias, como álcool, tabagismo.
E aí você vai conversar com o paciente numa linguagem que faça o paciente entender o que você está falando, mas que também faz com que ele perceba que você sabe do que está falando. Porque o paciente ele precisa acreditar em você. Lembra que a sua opinião como médico, ela vale tanto quanto a opinião do colega da academia, ou com as informações que ele vê na internet. Então, você tem que fazer com que o paciente acredite um pouco mais em você. Então, você vai falar a mesma linguagem dele, para estabelecer uma confiança, né? Tentar mostrar que você sabe um pouco sobre a questão dos esteroides, não um detalhe, gente, porque realmente às vezes é muita coisa, né? Mas a gente ter só uma linguagem assim, não, que, que o uso, existem fórmulas injetáveis, orais, né? Falar um pouco a língua do paciente. E aí você vai. Tem isso, talvez seja interessante, né? Coloquei esse slide aqui para mostrar para vocês. E realmente eu também tenho, né? Desde a época que eu entrei aqui no ambulatório com vocês, eu tenho aprendido muito, tenho lido muito a respeito, porque a gente tem bastante dificuldade de acompanhar essa evolução de tantos esteroides anabolizantes que tem, né? E de siglas que eles usam, né? Como a parte do bulking, que é quando eles fazem um aumento de massa corporal fora de temporada, ou cutting, quando eles estão tentando perder massa de gordura para deixar mais definição pré-competição. A gente entender que existem os esteroides anabolizantes, que eles são divididos geralmente em 3 grupos, no grupo derivado da testosterona mesmo, o grupo derivado da dihidrotestosterona e os derivados da nandrolona, né? Então, da testosterona são substâncias que fazem o ganho rápido de força e massa muscular, mas elas podem ser aromatizadas com mais facilidade. Então, o paciente pode fazer ginecomastia, por exemplo, e tem uma retenção hídrica significativa, né? Derivados de hidrotestosterona, que eles são muito androgênicos, eles não aromatizam, tá? E os derivados da nandrolona, que são mais anabólicos e androgênicos, são muito bons para a construção muscular. E aí é um uso mais versátil nas fases do ciclo. Isso aqui é só para a gente até pensar também em que exames a gente vai pedir para cada paciente. Até lendo sobre isso, né, a gente pensa assim, então fica mais fácil, né, de pensar o que causa ginecomastia, o que não causa, mas a gente tem que lembrar que eles usam polifarmácia, eles misturam tudo. E além de misturar tudo, eles misturam todas as substâncias, e muitas delas são compradas online em farmácias que a gente não tem nem ideia de onde vem, e tem muito fator contaminante, então nem sempre o paciente está usando o que ele realmente acha que está usando. Então, isso aqui é só para a gente tentar entender um pouco mais a linguagem do paciente, né? Para a gente entender realmente como que a gente vai conversar um pouco mais com ele. E aí você entendeu, né? Fez a suspeita, falou com ele, mostrou que você entende um pouco do assunto, você vai entender por quê, né? Por quê? O que fez o paciente a realmente fazer o uso, o que levou ele a começar, motivo, o que fez ele perpetuar o uso, então, desde que ele começou, por que ele manteve o uso, e qual é o nível de dependência que o paciente está. Então, se o paciente ele realmente está numa fase que ele está pensando em parar, não está pensando em parar, ou ele já parou e voltou, né? Então, a gente tem que tentar fazer esses 3 pontos. Eu acho que esses 3 pontos são fundamentais no segmento desses pacientes usuários de esteroides anabolizantes. Então, eu vou abordar um pouquinho mais. Sobre os motivos de uso, né? A gente tem o estético muito conhecido, performance também, os bodybuilders, né? Mas a gente tem outros motivos, e os outros motivos não podem ser ignorados, porque os pacientes às vezes usam por causa do trabalho, então ele é segurança, ele é policial, se ele deixar de ser forte, ele perde o trabalho dele, como é que ele vai sustentar a família? Às vezes é um nutricionista, um personal trainer que precisa para conseguir ter mais sucesso na sua profissão, usar o seu corpo como cartão postal. Então, existem inúmeros motivos para se usar esteroides anabolizantes, e não só estético e de performance, né? E também existem os motivos para dependência. E os motivos para dependência, é importante a gente entender porque eles vão auxiliar a gente a estabelecer os tratamentos durante os tratamentos medicamentosos e interdisciplinares para que a gente possa tratar esse paciente da maneira mais adequada. Então, aqui é aquele ciclo do hábito, praticamente, né? O ciclo do vício. Então,
que um comportamento, que é o uso do esteroide anabolizante, vai gerar um efeito, esse efeito é anabólico, androgênico e um efeito hedônico, e esses efeitos vão ser repetidos, vão ser desejados repetidamente por causa dos mecanismos de adição. Então, o paciente vai ter mecanismos que vão fazer com que ele precise manter esse efeito. Então, vamos por partes. Então, o paciente que tem o comportamento de usar esteroides anabolizantes, ele, então, vai ter o efeito anabólico, e esse efeito anabólico vai gerar um reforço negativo nele, por medo, né? Ele vai ter medo de perder o que ele ganhou de músculo. Então, esse medo vai fazer com que ele faça é um mecanismo de adição, né? Vai fazer com que ele fique repetindo o uso para que esse medo não apareça. Ele vai fazer um círculo aqui. E fatores que pioram esse ciclo são transtornos de imagem corporal prévias, né, dismorfismo corporal prévio, e também desmorfismos corporais causados pelo uso do esteroide. Então, é muito difícil o paciente conseguir sair dessa alteração de dismorfismo sem um tratamento específico. O comportamento de usar esteroides vai gerar o efeito também androgênico, e o efeito androgênico, né, ele vai fazer com que o paciente possa evoluir para um hipogonadismo, e ao passo que ele tem um reforço negativo por medo de perda de função sexual, por fadiga relacionada ao hipogonadismo e mesmo depressão relacionada ao hipogonadismo, todos esses mecanismos aqui de reforço negativo vão fazer com que ele mantenha o ato, o comportamento que vai levar ao efeito, que é o efeito androgênico. Então, realmente, a gente precisa ter uma atuação em cada um desses efeitos aqui, baseados nesse mecanismo de dependência. E também o comportamento de usar esteroides vai fazer um aumento da síntese de dopamina, que vai levar a um efeito hedônico, e esse efeito hedônico, ele vai ter, então, um reforço, nesse caso, positivo, pela via opioide de adição, e esse reforço positivo, esse prazer, né, essa euforia causada pelo uso, ela vai fazer o reforço positivo para manter o comportamento e o efeito hedônico do uso do esteroide anabolizante. E aqui a gente vai ter um fator que impulsiona, que é os transtornos de impulsividade prévios, transtornos de personalidade, cluster B, que podem se apresentar antes do paciente utilizar e exacerbam com o uso, assim como o uso de outras drogas, e também que são transtornos que podem estar silenciados e abrirem com o uso inicial. O paciente, então, entra nessa cascata de dependência aqui. E esses fatores de dependência, eles não são algo simples, né, gente? Então, a gente tem alterações genômicas com o uso da testosterona. A testosterona, ela entra lá na circulação, ela vai chegar na célula, vai passar, então, a barreira inicial da célula e vai entrar no núcleo, produzindo alterações genômicas. Então, a gente tem uma alteração de difícil manejo, não é fácil para a testosterona e volta em algumas semanas. E então, você identificou ali, né, qual é o motivo que ele teve para usar, o que está fazendo ele ter a dependência, e agora você tem que identificar em que fase que o paciente está. Ele chegou na sua consulta em negação, pré-contemplação, em contemplação, preparação, ação. Ele chegou já numa fase que ele não está utilizando, na fase de manutenção, ou se ele está naquela fase de recaída, né? Se ele está naquela fase que ele já parou de usar, mas não se conseguiu segurar e voltou ao uso. E isso aqui também vai direcionar a gente na hora que a gente for planejar o nosso tratamento. E aí a gente vai, né, tentar achar alguma coisa da história ou mesmo do próprio exame laboratorial para motivar o paciente a parar de utilizar. Então, você vai criar uma oportunidade para ele refletir
e realizar uma mudança, né? Com educação e com redução de danos. E a redução de danos aqui é uma palavra que eu gosto de dizer no sentido de que não tem nada a ver com a redução de danos que a gente vê médicos prescreverem anabolizantes na internet, dizer que comigo a gente tem redução de danos, né? Comigo eu faço mais seguro. Isso não tem nada a ver com isso. Isso aqui é de artigo científico que fala sobre redução de danos na retirada de esteroides anabolizantes. E a gente tem, então, o objetivo de identificar através de exames laboratoriais, dependendo do tipo de esteroide anabolizante que o paciente faz uso, exames laboratoriais para tentar identificar se há alguma alteração já nesses resultados de exames, para que a gente possa, de fato, pegar ali uma motivação ou tratar já uma complicação nesse paciente em risco. E aí, então, depois disso tudo, a gente vai, de fato, planejar o tratamento, e esse planejamento, como eu expliquei, tem correlação com a fase de dependência. Então, o paciente que está lá, em pré-contemplação, sabe que faz mal, mas não quer parar, não está pensando, ou não faz mal, não quero parar, não vou parar. Então, esse é um paciente que ele vai chegar na sua consulta, você vai ter que pensar na redução de danos, em fazer exames, né, entender o motivo que ele começou a usar, ver se ele tem algum motivo profissional, né, entender como é a relação dele com a família, se ele tem algum risco na família já de ter eventos cardiovasculares, se ele tem apego pelos familiares para aumentar o risco de mortalidade. Então, você tem que tentar ali descobrir alguma coisa que vai fazer com que você comece a plantar essa sementinha de que realmente é um comportamento de risco, né? Então, você vai fazer uma redução de danos com uma pesquisa laboratorial, vai fazer um gerenciamento dos efeitos adversos, vai manter um segmento desse paciente, você não vai dar alta para esse paciente, né? Ou você vai encaminhá-lo, mas com tentar realmente fazer um encaminhamento bem direto, né? Entrar em contato com o profissional, avisar o paciente que ele está agendado com um novo profissional, para não ser, procura um cardiologista, tá? E identificar uma oportunidade de cessação lá na frente, né? E aí, o gerenciamento dos efeitos adversos, a gente tem que pensar que ele pode estar hipertenso, de tratar com IEC-BRA, se ele tem uma alteração de colesterol, de fazer uso de estatinas, se ele é um paciente que tem já uma alteração ventricular, que precisa usar IECA ou BRA, ou tem que encaminhar para o cardiologista, se ele tem uma disfunção hepática, se ele tem um diabetes, se ele precisa controlar o risco de trombose dele, fazendo uma flebotomia, isso a gente precisa discutir, tá? E aí, então é o paciente que já chega para você numa fase diferente, ele está ali numa fase de contemplação, de preparação, ou de ação mesmo, e aí você tem que agir ativamente para evitar a síndrome da retirada e tratar os efeitos colaterais desse momento que realmente é muito incômodo, né? E aí os efeitos colaterais da retirada têm completamente correlação com aquele efeito de cada parte, né? Como o efeito anabólico, o efeito androgênico e o efeito hedônico. Então, com relação ao efeito anabólico, né, a gente tem como uma possibilidade lembrar que esses pacientes fazem muito dismorfismo corpóreo, então a gente tem a possibilidade de tentar trazer junto da gente, nesses casos é sempre importante ter um psicólogo junto para uma terapia cognitivo-comportamental, e muitas vezes esse medo intenso, né, essa alteração de transtorno de imagem, é necessário acrescentar o uso de terapias medicamentosas, como o uso de antidepressivos, como os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. A gente utiliza essas medicações para aliviar esses sintomas. Com relação ao efeito androgênico, né, então, a desenvolvimento do hipogonadismo nesses pacientes, isso aqui é uma parte muito importante, né? A gente tem que lembrar, então, que realmente a gente tem lá o eixo hipotálamo testicular, né? Então, que a gente vai ter a liberação de GNRH, o FSH e o LH, e eles vão atuar lá nas células de Leydig e de Sertoli para a produção de espermatozoides e testosterona.
E aí a gente vai ter algumas medicações que eu vou falar logo em seguida que vão atuar nesse eixo, tá? E a gente tem que usar essas medicações e a gente acaba que muita gente pergunta, mas qual é a dose? Como é que faz? E não existem muitas referências a respeito. Uma referência que eu gosto muito, que eu acho que a gente tem que seguir, é a referência da nossa Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que a gente tem aqui um esquema bem legal nesse livrinho aqui, eu tirei uma foto do meu livrinho, para que a gente possa entender bem como isso pode ser feito, tá? Com respaldo, né? Porque essas medicações são off-labels para o uso nessa situação. Então, é bom a gente ter um respaldo, né, da nossa sociedade, e acho que isso ajuda a gente a guiar melhor esses casos. Então, é um paciente que você vai propor a retirada, é um paciente que já está na hora da retirada, que está nessa fase da dependência, então a gente fez lá os exames laboratoriais iniciais, espermograma, avaliação testicular para saber volume testicular, se ou com orquidômetro ou com ultrassom de testículos, avaliação de ginecomastia. E aí a gente vai então propor a retirada e a gente pode fazer o uso, né, então, de clomifeno, que é um modulador seletivo de receptor de estrogênio. Ele tem o objetivo de bloquear o feedback do estrogênio no hipotálamo, né, então o hipotálamo não vai entender que o estrogênio está lá, isso vai aumentar o estímulo para a produção de NRH e de LH, consequentemente, de testosterona, e a gente vai ter um aumento da testosterona endógena. E, às vezes, o tratamento inicial é importante a gente avaliar qual é o sintoma do paciente e saber se a gente vai ter que também colocar, por exemplo, e a dose que a gente pode usar de clomifeno é de 25 miligramas em dias alternados a 50 miligramas ao dia. Lembrando que alguns pacientes podem ter cefaleia, turbação visual e ginecomastia. E aí, às vezes, a gente precisa colocar junto uma testosterona, e a recomendação das sociedades e da maioria dos artigos que eu vi realmente é o uso da testosterona em gel, de 25 a 50 miligramas diariamente. E aí o paciente volta nesse ponto 2 aqui, que ele está estabelecendo em meses, então no primeiro mês, segundo mês, você vai lá reavaliar o paciente, vai ver como é que ficou, principalmente se ele tiver desejo de fertilidade, espermograma, se não, às vezes só um exame laboratorial para facilitar o retorno, e a gente vai ver se ele se recuperou, e aí se ele estiver recuperando, você pode manter o clomifeno por 4 a 6 meses, mas se ele não recuperou, você vai ter que pensar em uma alternativa ali associada ao clomifeno, você já ajustou a dose, o paciente já está usando uma dose melhor de clomifeno, você vai ali olhar uma possibilidade de fazer o HCG. O HCG, ele vai atuar no hipotálamo hipófise gonadal também, ele vai ser de maneira semelhante ao hormônio LH, e ele vai estimular, assim como o LH, as células de Leydig a produzirem testosterona. E aí, a dose que habitualmente a gente lê em artigos fora é de 1.000 unidades a 3.000 unidades subcutâneas 3 vezes na semana, só que no Brasil a gente não encontra essa dose, então ou a gente faz 5.000 uma vez na semana, ou 2.500 2 vezes na semana. E a gente tem que ficar de olho no surgimento de ginecomastia ou agravamento da ginecomastia, porque ao aumentar a testosterona, pode aumentar a aromatização também. E aí, você tá lá com o paciente, vai chamar ele no 5º mês para reavaliar, e aí, se ele não recuperou ainda, né, a gente vai pensar que talvez o clomifeno tenha falhado mesmo, e aí a gente vai associar, além do HCG, que vai ter um estímulo mais parecido com o LH, a gente vai ter o hormônio folículo estimulante mesmo, o FSH recombinante, para atuar mais em células de Sertoli, assim como o FSH faz, para aumentar a produção dos testículos, e aí isso vai induzir, em anexo, uma produção um pouco maior de testosterona pelas células de Leydig e tentar melhorar o eixo. Só que isso tem que ser feito combinado entre os dois, e o FSH é muito mais caro também, então é uma medicação que a gente usa bem menos. E aí, se a gente não consegue recuperar de fato, a gente tem que pensar que aquele hipogonadismo pode ter ficado definitivo e ele vai ter que fazer terapia de reposição de testosterona de maneira mais prolongada. Então, isso foi a questão do tratar o efeito colateral da retirada do hipogonadismo, né? E o efeito hedônico também é importante, gente, dá muita euforia, o paciente se sente poderoso demais.
E aí a gente tem que pensar que isso é como se fosse tratar outras drogas, assim como o álcool, assim como outras substâncias. E aí o uso de medicamentos como naltrexona pode ajudar, porque a naltrexona ela consegue fazer um bloqueio do efeito opioide endógeno, então pode auxiliar a gente nesse controle desse efeito hedônico. E a gente também ter, com certeza, como eu já falei antes, e isso é extremamente importante, um segmento da psicologia para uma terapia cognitivo-comportamental. E aí, na fase de manutenção, a gente ter a manutenção do suporte psicológico, o paciente tem que manter o uso, porque ele pode recair, e o tratamento das complicações que ele venha já apresentar. E se o paciente teve uma recaída, a gente tem que pensar que a gente está voltando ali para o zero, né? Ele está voltando para a fase que ele optou por usar. Então, mais uma vez, a redução de danos, fazer exames frequentes, fazer o gerenciamento dos efeitos adversos, manter o segmento e oportunidade de cessação. Em nenhum desses momentos aqui eu falei sobre vamos trocar a testosterona que ele usa para uma testosterona em doses muito altas da que vende na farmácia. Até porque você vai aumentar alguns efeitos colaterais dele, porque as medicações que a gente tem, elas são derivadas de testosterona e vão fazer muita aromatização, você vai ter que aumentar muito a polifarmácia desse paciente. E não é a nossa intenção aqui fazer com que a gente mantenha níveis suprafisiológicos da testosterona, porque manter níveis suprafisiológicos também causam efeitos colaterais. Não é só a polifarmácia que causa, não é só o uso de medicações, aplicações incorretas, né? A gente é a dose suprafisiológica que tem esses efeitos também. Então, você não é o nosso papel aqui. Ah, não, então tá. Então, se você está comprando maconha de um desconhecido, eu tenho aqui um traficante que faz uma maconha mais. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é tentar gerenciar isso tudo de uma maneira muito clara e acompanhando o paciente, acolhendo, mas também com bastante responsabilidade, né? E aí, retomando os casos clínicos. Aquele primeiro paciente lá, que foi um paciente que foi embora, chateado, e voltou para a academia para autogerenciar o seu cuidado, né? Então, você fez a suspeita clínica durante o exame físico, muito legal, isso é muito bom, né? Então, a gente vai acolher o paciente, olha, eu percebi aqui que você tem uma musculatura elevada, que você tem tem acne, que você faz uso de esteroides, entendi, por que você faz uso, né? Tentar entender o paciente, acolher, evitar preconceitos, mostrar ao paciente que você domina um pouco o assunto, você faz uso de injetável, oral, subcutâneo, você faz uma terapia pós-ciclo, você não faz, você usa aqui medicações, tentar falar um pouco a língua do paciente, e aí você vai entender o que fez o paciente de fato a começar o uso, você vai tentar ver o que perpetua mais o uso, será que é um efeito mais hedônico, será que é um medo de perder o músculo? Ele falou para você que estava com medo de perder o músculo, então será que é mais efeito anabólico? Será que é o efeito androgênico? Ele já tentou tirar alguma vez e ficou com baixa libido? Qual é o efeito que perpetua o uso? E qual é o nível de dependência que ele está? Então, esse paciente aqui estava provavelmente numa fase pré-contemplativa, porque ele sabia que fazia mal, mas ele não tinha intenção de parar, tá? Aí você vai explicar sobre os riscos de utilizar, vai mostrar principalmente os benefícios da suspensão. A gente reforçar o benefício de parar uma droga é muito importante, né? A gente não fica falando só para o paciente que fuma, que ele tem você vai morrer de câncer. Você tem que falar assim, olha, se você parar de fumar, você vai conseguir fazer uma caminhada mais longa, você vai ter um gosto melhor dos alimentos, você vai poder... Assim, a gente tem que pensar nos benefícios da parada, não só nos malefícios do uso. E aí você vai propor uma estratégia de redução de danos, fazer uns exames laboratoriais e ver como é que está a possibilidade que você pode engajar ele na parada. E aí vai manter o acompanhamento contínuo, vai fortalecer o vínculo, vai abrir espaço para as futuras discussões sobre cessação. E no caso número 2, a ideia, então, na suspeita clínica, que ele já contou para você que fez uso, você tem que entender que fez uso, você tem que entender que ele já teve um efeito colateral e não é o seu papel olhar para o paciente e falar, bom, se você não tivesse usado esteroide anabolizante, você não tinha infartado.
né? A gente não faz isso com paciente com câncer de pulmão. Se você não tivesse fumado, você não estaria com câncer de pulmão. Não vai culpar o paciente pelo dano. Você vai entender que ele tem o dano e acolhe, né? Vai tratar daqui para frente. E aí você vai mostrar que entende sobre a complicação, que consegue manejar um pouco melhor o infarto. E aí vai fazer o manejo de saber o que, né, o que levou aquele paciente a usar. Então, o nosso paciente era um personal, então o motivo de uso talvez tenha sido profissional. Então, é um paciente qual é a fase de dependência que ele está aqui na fase de dependência de manutenção, ele já não está mais usando. E aí você vai educar o paciente sobre os riscos de retornar ao uso, enfatizar os benefícios da interrupção e vai tratar o efeito colateral, que nesse caso é o infarto, vai deixar ele com um LDL bem baixo, né, muito alto risco cardiovascular. Você vai fazer uma abordagem ativa dos sintomas de abstinência, se ele tiver, e vai fazer um acompanhamento contínuo para reduzir riscos de recaída. Então, a gente tem que sair de uma abordagem julgadora para uma abordagem com mais ciência e empatia, tá bom? Então, é isso, gente, essa é a aula. E vamos lá para as dúvidas. Parabéns, Lu. Oi, Andréa. Oi, Lu. A minha observação é só para te dar parabéns por essa maneira de você abordar, né? Porque o que a gente vê realmente é uma conduta muito assertiva de nós médicos. Esse é um paciente que a gente precisa ouvir mais do que falar. Então, eu acho que é muito importante você falar isso. Eu queria que o Mauro falasse também um pouquinho sobre isso, né? E uma coisa que eu percebo que os pacientes realmente não percebem é a dose. Eles não têm essa noção de dose. Então, por isso é que ficam conversas diferentes. Ele ouve uma coisa de quem está indicando e ouve outra da gente. Então, a partir do momento que a gente deixa muito claro o que é essa dose, quanto ele vai precisar, ele começa a entender melhor. E a outra coisa é a gente também começar a colocar para ele que o homem não precisa de uma testosterona acima de 1.000. Eu acho que é outra crença que a gente precisa colocar. Então, talvez o Mauro conseguisse ajudar a gente nesses dois, exatamente nessas duas questões. Sabe, Mauro? Gente, eu não estou abrindo a câmera porque eu voltei de viagem, estou com a cara horrorosa, tá? Então, é por isso, mas eu estou aqui na aula o tempo inteiro. Mas é assim, eu acho que é importante a gente aprender até os termos corretos, Mauro, para essas duas situações. Quer dizer, como é que a gente faz para o paciente entender que ele não precisa ter testosterona de 1.000? E a outra coisa é mostrar, isso eu acho que é até mais fácil para nós médicos, mostrarmos que qual é a dose, como a Lu expôs brilhantemente, o que é uma dose de reposição e o que é uma dose de utilização. Então, é interessante que na história da endocrinologia do exercício, antes se dizia que a testosterona não aumentava massa e força musculares, né? Porque tudo era com base na dose ou na testosterona do homem, mas nada que fosse exponencial. E o trabalho que foi mostrar que a testosterona realmente elevava, por incrível que pareça, foi um trabalho do New England de 1992, né, que usou 600 miligramas semanais de testosterona para homens jovens, né, 42 homens jovens. Então, por incrível que pareça, é com base nesse trabalho de 1992 que eles continuam aplicando 600 miligramas semanais de testosterona. Então, eu acho que o Mauro já apareceu aí, eu acho que era legal a gente ouvi-lo falar. Olha, nós fizemos uma coleta de dados com 21 participantes, né, no meu mestrado, e foi um momento assim, de muito aprendizado, né, porque
A maioria de nós, assim, não tinha muito conhecimento nisso, você tem que ir atrás. E aí, eu me lembro que o Clayton falou numa aula também, trouxe, até usei esse artigo, que ele fala assim, olha, que eles coletaram dados de pacientes antigos que já lidavam com isso, e eles falaram que se eles soubessem, se eles tivessem informação, eles não teriam usado, né? Mas já eram pacientes que já usavam há muito tempo. Então, a primeira coisa, além do que a Lu disse, de você mostrar para ele que você tem conhecimento, é o acolhimento, né? Que quando o paciente vem, ele dele entender que assim, ele vai ter um parceiro junto. E você vai entender qual é a causa do uso dele. Alguns usam porque são influenciados na academia, outros, a maioria deles não tem nenhum conhecimento, então é importante muni-los de informações, né? Como você disse, falar para eles que eles não precisam de 1000. Mas por quê? Porque assim, o ambiente da academia, ele é muito sedutor, até para todos nós. Quando você vai na academia, você vê alguém com o corpo malhado, você quer ficar daquele jeito, você quer se inspirar daquele jeito. Aliás, faz parte do nosso ego, né? Eu sempre falo daquela revista lá do estudo da Sport Illustrated, né? Então, a maioria das pessoas elas vão fazer uso, mesmo você sabendo que você vai morrer daqui a 5 anos. O estudo mostra isso. Mas você vai morrer daqui a 5 anos. Mas eu quero. Por quê? Porque a pessoa quer viver esse momento. E o estudo nosso, o que ele identificou? Que o paciente, enquanto ele é jovem, ele está com o corpo sarado, ele não quer, ela não quer essa mudança. Então você vai ter que lidar com isso. Então a primeira coisa é o acolhimento, a segunda coisa é você mostrar que você tem conhecimento e a terceira coisa é você caminhar com ele, esperando os efeitos colaterais. Por isso que os estudos têm que ser demorados, né? Porque não vai ser agora. Eu sempre consto também, André, você se lembra quando você me mandou lá no hospital fazer uma visita para aquele paciente, né, que Com estava no certeza, hospital? Então, com a certeza. Andréia falou, olha, Mauro, agora acho que é bom você ir, porque ele está no momento, né, que ele está frágil, ele está fragilizado. Eu cheguei ali, o paciente estava muito mal. Aí eu sentei na cama junto com ele, conversando, ele ainda insistia, ele falava, doutor, não foram os medicamentos, não foi o anabolizante, porque o pessoal lá na academia toma igual a mim, e eles não aconteceu nada, então, e naquele tempo eu não tinha tanto conhecimento. Aí você tem que acolher, tem que esperar o paciente falar de tudo que ele sabe, então você vai aprendendo com tudo aquilo. Mas ele não tinha nenhum conhecimento, e a maioria das pessoas elas não têm conhecimento. O que que, o que, que, o que que faz com que ela use? É que ela quer ficar grande, cada vez maior. Por isso que vão usando doses cavalares, por quê? Porque ele sabe que o outro é grande e o quanto que o outro usa. Então eu quero usar o que o outro usa, ou até mais que ele, né? Tem um outro exemplo também de um paciente que ele, quando era pequeno, o tio dele bateu no pai, na mãe, e o tio dele se descontrolou usando droga. E ele não conseguiu segurar o tio, não conseguiu conter o tio. Então, ele desenvolveu aquela mentalidade de que ele precisava ficar forte. E ele passou a usar esteroide anabolizante por conta disso. Então, esse foi o motivo inicial, a dor inicial, a angústia dele, que ele usava. Então, você tem que saber da história, e é um caminho nosso que a gente vai ter que caminhar junto com o paciente, né? A psicologia, nesse ponto, ela diz que você tem que se despir do teu avental, né, do teu jaleco, colocar ele na cadeira e caminhar com o paciente. Por quê? Porque ele é que tem um tesouro, ele é que traz a história dele. E você vai trabalhar com aquilo que ele traz. Eu acho que a gente ainda faz pouco barulho, sinceramente. Eu acho que a gente ainda tem que ir para as redes sociais, falar mais, divulgar o Bomba Tô Fora,
exatamente para conseguir divulgar essas informações, né? Então, isso eu acho que é uma coisa, talvez fazer alguma coisa específica sobre a dose. Você sabe Sim, qual é a dose que você precisa usar? Ou, sei lá, você sabe que a dose é uma dose muito elevada? Ou você não precisa ter testosterona de 1.000 para ser um homem, né? sim, sim. Então, eu acho que tem que ser uma coisa da gente falar com a mesma linguagem de quem prescreve o anabolizante, né, na rede social, alguma coisa desse tipo, E para, hoje, né, e Mauro? hoje, Andréia, Andréia, se você, por conta de estar indo nesses eventos do fisiculturismo natural, eu comecei a acompanhar muito esses prescritores, né, essas palestras. De vez em quando eu entro em algum desses, como diz o Clayton, como é que ele fala, picaretas, né? Então eu comecei a ouvir bastante. E qual que é o argumento que eles falam? Eles falam, olha, esses médicos eles estão muito ultrapassados e eles não têm experiência, então eles não sabem mexer e eles falam que você não vai usar porque, mas o argumento deles é pequeno. Esses médicos não sabem nada. Eles falam claramente dessa forma. Então a gente é isso mesmo. A gente tem que começar a mostrar para eles que o nosso conhecimento, cada um na sua expertise, cada um na sua profissão, para a gente poder dar o máximo de elementos para que o paciente faça a escolha, né? A gente não vai poder esperar dele que ele vá decidir o que a gente quer, mas ele precisa ser munido de todas as informações. A gente tem um menino no grupo agora que está acontecendo isso, né? Ele está caminhando conosco nesse processo de não ter preconceito e ele está usando, quer dizer, ele estava usando, agora ele tá bem propenso a não usar, a ir para o natural, porque ele está vendo que ele está começando a se munir de informações, estão vendo pacientes, toda vez que tem um paciente que morre, um atleta que morre, você manda a informação para ele, fala, isso aqui mata, olha a idade da pessoa. Então ele tem que tomar contato com o nosso mundo, porque o mundo underground está aí o tempo todo, né? Então nós precisamos divulgar o nosso mundo, o nosso conhecimento. Era até uma dúvida, Lu, sobre a questão do Vigicom. Como funciona? É somente para médicos ou para demais profissionais de saúde? Como Foi assim, funciona? a gente abriu inicialmente para todos os profissionais, mas aí, com a entrada de muitos dados falsos, o meio da gente filtrar isso foi fazendo um cadastro no CRM, pagando o CRM para ele conseguir juntar o nome e o CRM da pessoa e a gente validar que aquilo lá não era um dado falso. E a gente restringiu para médico nesse momento, porque a gente fazer isso com todas as especialidades, a gente ia perder completamente o controle, entendeu? Então aí ficou como médico e a ideia é abrir como paciente também. Mas por causa do número de pessoas que entraram enfim, descredibilizar a plataforma, né? Vocês estão voltando a receber essas Isso que eu perguntei. notificações, Lu? Porque tinha fechado, né? Como é que ficou A gente, agora? a gente fechou o Vigicom, abriu de novo e fechou de novo. A gente fechou novamente porque ele está sendo avaliado pelo Comitê de Ética da Unifesp desde fevereiro. E aí, porque não pode começar o projeto antes, né? Então, a gente precisa da liberação do Comitê de Ética para que, a partir de então, os dados que sejam gerados possam ser usados para fins educacionais e, enfim, que possa gerar dado científico, né? Porque até então o que a gente tinha não poderia ser usado para dado científico, de fato, publicar alguma coisa. Mas agora, com o Comitê de Ética aprovando, a gente vai liberar um termo de consentimento livre e esclarecido, e isso vai poder ser usado como pesquisa. Ok, Lu. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Lu, eu estava com uma paciente que você comentou interessante, ela não está mais comigo, né? Mas ela fez exatamente esse ponto sobre o desmame
de drogas, porque ela, na fase do coaching, ela falou assim, vou tomar estanozolol, né, via oral, porque é menos hepatotóxico, enfim, tem menos efeitos adversos, né? Então, na cabeça dela, é exatamente o que você falou, ela está usando uma droga, a cocaína, então eu vou te indicar uma cocaína de melhor qualidade, para você ter menos efeitos adversos. E ela veio falar com a gente, aqui na clínica, para fazer essa orientação. Não tinha como, né? Não tem como fazer isso para você. É tudo ou nada, meu. Você tem que tirar isso aí, né? E ela não sentiu segurança com a gente e acabou abandonando. Interessante isso. Bom. Uma pena, né? Porque, né, se ela tivesse mais consciência do processo, também até uma falha também minha, também, enfim, né? Na época não tinha tanta expertise, não tem conceito nenhum de como é que faz uma condução como essa, a gente erra mesmo, né? Não, a gente Você manda tirar, né? Você tem... A Andréia levantou a mão aí. Lu, é só para lembrar que no caso das mulheres, fica também sempre essa questão de que quanto mais testosterona, mais libido. E reforçando para os residentes que estão chegando agora, né? Então, no caso da mulher, não há uma relação paralela, né, entre aumentou testosterona e aumentou libido. Isso não acontece na vida real. Eu estou falando isso porque eu já recebi várias pacientes com testosterona de 400, ou seja, uma testosterona 10 vezes o valor máximo do normal, sem ter um aumento importante da libido. Quando ocorre até um aumento da libido por conta da testosterona, existe junto o aumento dos efeitos masculinizantes. Então, na mulher, o que eu vejo que é uma estratégia, muitas vezes, da gente dizer, olha, não adianta, e além de não adiantar, você vai ter os problemas masculinizantes, tipo queda de cabelo. Por incrível que pareça, é o critério mais... é um motivo mais aceito pela paciente que é usuária. Que nem o aumento do clítoris, muitas vezes, determina a suspensão da medicação, né? Porque algumas mulheres preferem ter um aumento do clítoris. Tem um trabalho antigo até, mas muito interessante, de 8 mulheres, e algumas delas preferiam ter efeitos masculinizantes sem terem nenhuma alteração em termos de gênero ou de sexualidade, né? Então, eu acho que é importante para os residentes que estão chegando terem essa noção. Não é dando mais testosterona que essa mulher vai ter libido, e se tiver cuidado com os efeitos masculinizantes. É só isso, Lu.